Shalom a todos, queridos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos fazer um estudo muito importante. E, primeiramente, temos que pedir ao Criador discernimento espiritual e temor, pois o que vamos anunciar é temerário. Então vamos orar. Todo-Poderoso Rei, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome, Yahuwah. Te damos graças pela vida e pelo dom profético das Escrituras. Pedimos a tua direção nesse estudo. Toca os corações, restaura vidas, prepara-nos para o teu reino. Te pedimos com o perdão dos nossos pecados em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Queridos, hoje vamos falar sobre o destino dos falsos profetas, hipócritas, ímpios, aqueles que negam os sinais, aqueles que estão contra os atalaias que o Criador levantou para dar uma última advertência nesse momento, antes do grande e terrível dia do Todo-Poderoso. Gostaria de começar direto ao ponto, mostrando uma profecia de Miqueias capítulo 3, falando sobre o que vai acontecer com o falso profeta durante esse período que chamamos de o grande dia do Todo-Poderoso. A ciência chama esse período de inversão do campo magnético da Terra. Muitos têm entendido esse período como os 3 dias e 3 noites de escuridão. Está escrito: assim diz Yahweh acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e haverá o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Queridos, tudo parece indicar que essa escuridão irá pegar de surpresa, principalmente os falsos profetas da paz. São homens aleivosos, soberbos, homens com boca suja, homens que se arvoram contra os atalaias do Criador, mas está predito sobre eles: o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta do Criador. Sim, queridos, nesse momento não vai ter resposta, não vai adiantar orar, não vai adiantar espernear, porque já passou o tempo. Houve oportunidade, eles ouviram a advertência. Mas estou cheio do poder do Espírito de Yah, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Essa mensagem de advertência é principalmente para aqueles que se dizem cristãos, por vezes anti-Illuminati, anti-nova ordem mundial, se dizem fora do sistema, mas ao ser religiosos, e até dentro das igrejas religiosas, dos sistemas e denominações religiosas, negam as Escrituras. E Oséias 4, 1 a 5, fala sobre estes de uma maneira clara, contextual, sobre o pecado de Israel. Aquele que é efraimita, aquele que não é tão somente judeu, ele não crê em Torá, ele nega a lei, nega os profetas por vezes, mas é sobre ele que se diz cristão, que se diz conhecedor das Escrituras, né? Mas principalmente lê o Novo Testamento apenas. Olha o que diz: ouvi a palavra de Yahweh, vós filhos de Israel, porque o soberano tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento do Criador. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Oséias 4, 1 a 5.
Queridos, aqui é uma mensagem para os falsos profetas e aqueles que se associam a eles, que são seguidores ferrenhos ao ponto de ir xingar, agredir com atitude odiosa aqueles que estão dando advertência simplesmente. E o profeta Oséias define esse período de juízo sobre esses falsos profetas e seus seguidores. Aqui no YouTube está cheio deles mesmo. E aqui nós temos um período de tempo específico. Em Oséias 6, 1 a 5, no mesmo contexto de juízo, diz: Vinde, tornemos a Iá, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Você observou? O terceiro dia ele nos ressuscitará. Isso no contexto do juízo do profeta falso, que tropeçará diante do dia. Por quê? Porque se tornará trevas. E aqui está dizendo que nós passaremos por esse período difícil, mas ao terceiro dia o Criador nos ressuscitará e viveremos diante dele. Isso nos lembra o sinal de Jonas. Ficou 3 dias e 3 noites no interior do grande peixe, na escuridão, no abismo, como se estivesse morto. Isso nos remete também aos 3 dias e 3 noites que o Messias ficou no sepulcro. Mas ao terceiro dia ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Criador, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, você que se diz cristão? Que te farei, ó Judá, você que se diz judeu? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Muitas pessoas precisam de trevas para enxergar a luz. Oséias 6, 1 a 5 está claramente definindo um período de 3 dias de escuridão, por conseguinte 3 noites também de escuridão. E aqui nós temos biblicamente, queridos, que vão haver sim 3 dias e 3 noites de escuridão. A pseudociência já fala que quando há uma inversão do campo magnético, se seguem 3 dias de escuridão, 3 noites. A própria pseudociência está alardeando que essa inversão pode acontecer a qualquer momento, mas no entanto, mesmo vendo os sinais, escuridão em São Paulo, o mundo todo em chamas, eles se negam a acreditar. Eclesiastes 1:9 e 3:15 diz que o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Não, queridos, não tem nada novo. O que está acontecendo é apenas uma reprise do que já aconteceu no passado. Eclesiastes 3:15 diz: o que é já foi, o que há de ser também já foi, e o Criador pede conta do que passou. Então, se houveram 3 dias e 3 noites no Egito, lá, escuridão vai se repetir. Se houve uma escuridão quando o Messias estava no madeiro, às 3 da tarde, se fez trevas até a noite, nos lembra muito o que aconteceu agora em São Paulo, dia 19 de agosto, escuridão em pleno dia. Houve tremor, houve juízos na terra, quando o Messias estava no madeiro, pesquisa a respeito, houve uma pequena inversão no madeiro. O Criador pede conta do que passou, o sinal de Jonas. Foi o sinal do Messias e será também dessa geração má, adúltera, hipócrita. Atos 2, 19 a 21 diz: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes, veja bem, a preposição é clara, determina um período de tempo. É antes de chegar o grande e glorioso dia do soberano. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Isso está em Atos 2, 19 a 21. Queridos, isso é apenas uma citação
do livro de Joel, capítulo 2. Mas muitos hipócritas se negam a aceitar que esses sinais ocorrerão antes do grande dia do Todo-Poderoso. Antes que alguém venha dizer que dia está no singular, entenda que aqui dia se refere a um período de juízos que vão recair sobre a terra. A Bíblia relata 7 trombetas, 7 pragas. A Bíblia relata os grandes sinais que vão ocorrer antes que a verdadeira vinda do nosso Salvador aconteça de fato. E estes sinais são antes desse grande dia do Todo-Poderoso. Vejamos, porque está perto o dia, sim, está perto o dia de dia nublado, isso é trevas, escuridão, será o tempo dos gentios. Ezequiel 30, verso 3. Tempo dos gentios não é o reino do Messias, isso é a grande tribulação, isso é o reino do anticristo. Será inaugurado com trevas e será finalizado com trevas quando a luz gloriosa do Messias, com todos os anjos do céu, ocorrer na segunda vinda. Então há uma grande ignorância porque muitos dos falsos profetas negam o que se conhece por lei, que é uma tradução errônea, Torá, instrução. Negam os profetas do Antigo Testamento, negam os escritos dos santos, dos profetas. E aí incorrem em erro crasso, erro terrível. O que acontecerá com os hipócritas, com os arrogantes, com os soberbos? Por causa disto não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita? Certamente levantar-se-á toda ela com um grande rio e será agitada e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o soberano Yahweh, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei vossas festas em luto, todos os vossos cânticos em lamentações, porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o soberano Yahweh, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do soberano. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra de Yah, mas não acharão. Depois que houver o grande evento, não adianta querer estudar escatologia, não adianta querer bancar o sabidão, pois não se achará mais conhecimento algum. Porque os sinais foram enviados, os atalaias foram enviados, e foi negado. Então já é tarde. Isso é a época do governo do anticristo. Amós 8, 8 a 12. Fala o que vai acontecer com os hipócritas. O Apocalipse fala de vários e vários ciclos de escuridão sobre a terra. Primeiro mencionado no capítulo 6, verso 12 a 17, onde lemos: havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Queridos, ao longo do século XIX, século XVIII já, século XIX, século XX, XXI em que estamos, tem havido muitos sinais no céu. Mas nenhum se compara à grande escuridão que irá cobrir a terra. O profeta Daniel diz que é um tempo como nunca houve antes. É o tempo de ira, é o tempo da grande tribulação, é o tempo que inaugura o grande dia do Todo-Poderoso, o tempo dos gentios. Apocalipse 8, 1 a 6 diz: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante do Criador, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
Agora observe, fumaça do incenso subia com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante do Criador, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. Isso não é qualquer fogo, não. Não é esse fogo que nós temos aqui, não. Isso é fogo consumidor. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Aí começa, queridos, a inversão da terra. Começa, queridos, escuridão com essa fumaça. Começa o fogo do céu, purificador, fogo santo, fogo consumidor. Apocalipse 8:7 diz que o primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Muitos têm me perguntado se é queimada na Amazônia, Bolívia, no Ártico inteiro, né? África está queimando, Portugal está queimando. Se já é a primeira trombeta, ainda não, queridos. Isso é só um ensaio para o que vai acontecer realmente na primeira trombeta. E o que vai cair é plasma. E o profeta Jeremias diz que vai cair na cabeça dos falsos profetas. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas dizem: não escutaremos. Jeremias 6:17. Profeta Ezequiel diz: e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação de meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel se escreverão. E sabereis que eu sou o soberano Yahweh. Dize aos que o cobrem, dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ezequiel 13, 9-11. Não é só Ezequiel, não. Não é só Miqueias, não. Isaías 30:30 diz: e Yahweh fará ouvir sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor. Isso aqui não é o fogo que nós temos, não. Esse fogo amarelo, não. Isso aqui é um fogo azul. É o quarto estado da matéria, plasma divino. Raios e dilúvio e pedras de saraiva. Queridos, isso aqui ocorreu na Bahia em dezembro do ano passado. Isso aqui é o fogo consumidor do Criador. Isso aqui é plasma. Você está vendo essa tempestade se formando no céu? Você está vendo o desespero das pessoas? Você entendeu o que é aquilo? Elas acham que é um tornado? Não. Isso é uma tempestade eletromagnética. Isso é desconhecido por muitos. Veja como ele vai ganhando uma tonalidade azul. Isso não é normal. Isso não é uma tempestade comum. Ela vai carregando uma força eletromagnética e ela vai se tornando azul, azulada na sua formação, no centro. Olha lá, e ela é despejada. E as pessoas gritam. Assim gritarão os falsos profetas quando virem esse fenômeno acontecendo. Que eles sabem que vai acontecer e rejeitam. E aí você vê como esse plasma cai ali na linha de transmissão de energia. Como tem caído no Panamá, como tem caído na Venezuela. Você viu o clarão azul? Você está vendo o clarão azul? Isso não é fogo comum. Não é fogo amarelo. Não é esse fogo que nós conhecemos. Assim gritarão os falsos profetas, os hipócritas, devido a tantos sinais que têm ocorrido, e ainda grandes e maiores sinais que ocorrerão antes do grande evento. Ainda vão ocorrer mais coisas. Os queridos, já estava escrito pelos profetas. Já estava escrito pelos profetas que seria assim. Segunda trombeta, o anjo que a toca, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar,
e perdeu-se a terça parte das naus. Apocalipse 8, 8 e 9. A segunda trombeta é um corpo celeste que o Criador vai enviar. O próprio Criador vai enviar. Não é ao acaso. Saiba que todos esses juízos são controlados pelo Criador. Portanto, não tema. Confie no Criador. Confesse seus pecados. Se arrependa e Ele te dará misericórdia. Terceira trombeta. A segunda trombeta lá caiu esse grande corpo celeste no mar, né? Matou a grande parte da vida animal e destruiu grande parte dos grandes navios, embarcações que transportam mercadorias. Com certeza aquilo inundará as costas marítimas de todo o mundo. Mas a terceira trombeta, quando cai do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A terceira trombeta é sobre as fontes de água doce. As águas potáveis que se tornaram escassas durante a inversão do campo magnético. Apocalipse 8, 10 e 11. Finalmente, na quarta trombeta, acontece um fenômeno impressionante. O Criador vai reduzir o tempo da terra. Ele vai abreviar esses dias, porque senão nenhuma carne se salvará. E enquanto você pergunta, irmão Neemias, o Criador vai abreviar esse tempo. Apocalipse 8:12 diz que o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Aqui você vê um novo ciclo de escuridão. Mas é um ciclo diferente. Ele é um ciclo que vai reduzir a extensão do dia e a extensão da noite em 1/3. O que significa nós vamos ter 8 horas a menos durante o dia e a noite. Ou seja, o dia vai passar a ter 16 horas. Ok? Nós teremos 8 horas apenas durante um dia e 8 horas apenas durante a noite. E isso será assim até que o Messias retorne, para que esses dias sejam abreviados, para que passemos os 3 anos e meio do governo da besta com rapidez, para que sobrevivamos, para que perseveremos a esta prova com rapidez, com a misericórdia do Pai. Porque, queridos, estamos falando que esses sinais vão anteceder o anticristo, anteceder a segunda vinda do Messias. Porque sabemos naturalmente que o Messias só vem depois do reinado do anticristo de 3 anos e meio. Isso está vaticinado em Daniel capítulo 7, verso 25. Isso está vaticinado em Daniel capítulo 12, verso 10 em diante. Isso está vaticinado em Apocalipse capítulo de número 12, quando a igreja é guardada da face da serpente por 42 meses, ou 3 anos e meio. Assim está em Apocalipse 11, verso 3 a 7. Vejamos. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Criador da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Aqui vem a menção ao anticristo. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Apocalipse 13 diz que o anticristo receberá poder para perseguir, para matar alguns dos santos. E aqui as 2 testemunhas vão morrer, mas serão ressuscitadas. Quando terminar os 3 anos e meio do governo do anticristo, então o Messias verdadeiramente retornará. Queridos, tudo está muito claro e sincronizado nas profecias. Creia. Creia. Arrependam-se, falsos profetas. Arrependam-se, hipócritas. O grande dia está chegando. Que o Criador tenha misericórdia de cada um de nós. Shalom.